Vamos lá para mais uma edição do resumo da semana. Foram muitos os destaques nesses últimos dias. Selecionei aqui 5 para trazer para vocês. E não estranhem se olhar mais do que o normal para a tela do computador, porque são realmente muitos números. Vamos lá? Roda a vinheta. A Sebic divulgou nesta segunda-feira os indicadores imobiliários nacionais referentes ao terceiro trimestre do mercado imobiliário residencial vertical primário, então imóveis novos. Destaque aí para a alta das vendas nesse terceiro trimestre, foram 54 mil unidades comercializadas, uma alta de 57,5% em relação ao segundo trimestre e de 23,7% na comparação com o terceiro trimestre de 2019. Para os lançamentos, foram 42.800 unidades lançadas nesse período de julho a setembro, o que significa uma alta de 114% em relação ao segundo trimestre, muito por conta do represamento de projetos que aconteceu nos primeiros meses de pandemia e uma baixa de 10,5% na comparação com o terceiro trimestre de 2019. No acumulado do ano até setembro, as vendas aumentaram 8,4%, apesar da pandemia, o que é um número muito bom, considerando o cenário de incertezas e as projeções feitas no começo da Covid-19 aqui no Brasil. Essa alta em relação a 2019 é, portanto, bastante expressiva. E nos lançamentos, houve aí sim uma queda de 27,9%, um volume, então, quase 28% menor do que em 2019. O presidente da Sebic, o José Carlos Martins, também atribuiu essa queda, além, é claro, da pandemia, ao desabastecimento de materiais e ao aumento no preço dos insumos utilizados na construção, que, segundo ele, são fatores que têm reduzido a confiança dos empresários para efetuar novos lançamentos. Esse alto volume de vendas, um crescimento de 8% na comparação anual em relação a 2019, com a menor quantidade de lançamentos, uma redução aí de 28%, naturalmente resultaram numa queda do estoque final, que seria totalmente absorvido em 10 meses. São 151 mil unidades de estoque ao final do terceiro trimestre. Essa absorção em 10 meses considerando o volume de vendas dos últimos 12 meses encerrados em setembro. Esse é o patamar de escoamento mais baixo da série histórica, que foi iniciada em 2016, mas ainda assim é um patamar de equilíbrio, de acordo com o presidente da Comissão da Indústria Imobiliária da Sebic, o Celso Petrucci. Na coletiva de imprensa realizada após a divulgação desses dados, o Celso Petrucci também afirmou que 2020 deve terminar com uma alta de 10% nas vendas em relação a 2019 e com uma queda de 15% nos lançamentos em relação ao ano passado. Nessa mesma apresentação, a Brain Inteligência Estratégica divulgou dados da sua última pesquisa, sua mais recente pesquisa, sobre intenção de compra de imóveis, que alcançou em outubro o patamar mais elevado, maior até do que no período pré-pandemia. De acordo com esse levantamento, 46% dos brasileiros querem comprar um imóvel, dos quais 13% nos próximos 6 meses. Então, uma compra bem imediata. Mais informações sobre os indicadores imobiliários nacionais e também sobre essa pesquisa de intenção de compra, você pode conferir no nosso site smartos.com.br. Tem lá detalhados os números, tanto da apresentação da Sebic, quanto dessa pesquisa da Brain, tá legal? A ABCIP divulgou, nessa terça-feira, números do financiamento imobiliário com recursos da poupança no mês de outubro, que registrou aí um novo recorde da série histórica iniciada em 1994. Foram 13 bilhões 860 milhões emprestados em operações de financiamento para compra ou construção de 45,5 mil imóveis, 45.500 imóveis, o que é uma alta de 7,4% em relação a setembro, que até então detinha o recorde dessa série histórica, e um aumento expressivo de 84% em relação a outubro do ano passado. No período de janeiro a outubro, então nos primeiros 10 meses de 2020, o SBPE já emprestou 92 bilhões e 600 milhões de reais para a construção e aquisição de imóveis aqui no Brasil, o que é um volume 48,8% maior do que no acumulado de 2019, de janeiro a outubro, e mais do que foi contratado no ano passado inteiro.
No acumulado dos últimos 12 meses encerrados em outubro, as contratações de financiamento imobiliário passam dos 109 bilhões de reais, uma alta de quase 50% em relação aos 12 meses precedentes. Importante a gente destacar que essa alta nas contratações do crédito imobiliário está totalmente atrelada à queda nas taxas de juros dos financiamentos habitacionais, que por sua vez foram impulsionados pela redução da Selic, operando no menor patamar da história. A captação líquida da poupança foi de 4 bilhões de reais em outubro, o que também significa o melhor resultado da série histórica, assim como no acumulado do ano. Entre janeiro e outubro, a captação líquida foi de 109,8 bilhões de reais entre depósitos e saques, que é bem mais do que o dobro do que era até então o melhor resultado, que foi no ano de 2013, quando a captação entre janeiro e outubro foi de 40 bilhões, tá legal? O Ministério da Economia divulgou nesta quinta-feira o desempenho dos empregos formais também no mês de outubro, e o Brasil registrou aí uma abertura, um saldo positivo de 395 mil vagas de trabalho com carteira assinada, reduzindo então o déficit anual para 171 mil empregos que foram fechados entre admissões e desligamentos, totalmente relacionado a esse desempenho ruim à chegada da Covid-19 ao país. Em outubro, a construção assumiu a liderança como o setor que mais empregou aqui no Brasil em 2020. É um saldo positivo aí de 138.400 vagas de janeiro a outubro. Foram gerados nesse último mês 36.200 postos de trabalho formal e na sequência do acumulado do ano, depois da construção, aparecem aí os segmentos da agropecuária com 102 mil vagas e da indústria com 87 mil vagas criadas. Os setores de comércio e de serviços ainda têm um saldo negativo considerável de 231 mil e 268 mil vagas fechadas, respectivamente. Todos os estados brasileiros apresentaram um saldo positivo de empregos formais no mês de outubro. Dentre os setores, apenas a agropecuária teve uma retração, fechando 120 vagas. O maior destaque foi o setor de serviços nesse último mês, com 156 mil vagas de trabalho formal abertas. Desde abril foram realizados 19,6 milhões de acordos entre empresas e funcionários para a suspensão do contrato de trabalho ou para redução proporcional de jornada e de salário. Esse programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, que foi iniciado em abril, já foi utilizado por 1 milhão e 400 mil empresas e por 9 milhões e 800 mil trabalhadores com carteira assinada. O governo federal já investiu nesse programa 29,3 bilhões de reais com essa medida. Os acordos vêm caindo mês a mês, essa é uma notícia boa, uma notícia positiva. Até o dia 20 de novembro foram realizados 225 mil acordos. Para se ter noção, no mês de abril, quando esse programa foi implementado, foram 5,9 milhões de negociações para a suspensão do contrato de trabalho ou para redução proporcional de jornada e de salário. O Instituto Brasileiro de Economia da FGV divulgou nesta terça-feira o Índice Nacional do Custo da Construção do mês de novembro, que registrou mais uma alta considerável, agora de 1,29% no indicador. Foi então a segunda maior alta do ano, somente atrás do mês de outubro, quando havia avançado já 1,69%. Novamente, o maior peso para essa variação veio do grupo de materiais, equipamentos e serviços, que subiu em novembro 2,45%, também é a segunda maior alta do ano, atrás de outubro. No acumulado do ano até aqui, o INCC acumula uma alta de 7,71%, sendo que o grupo de materiais e equipamentos teve um crescimento de 16,7% em seus custos, enquanto os custos com serviços aumentaram 3,2% e com mão de obra 2,48%. Então dá para ver a discrepância e o peso da variação dos preços dos materiais e dos equipamentos da construção, o que a gente tem trazido aqui já há algumas semanas. O topo da lista dos materiais que ficaram mais caros em 2020 é dos condutores elétricos, cuja alta no preço foi de 52% entre janeiro e novembro, e na sequência aparecem tubos e conexões de PVC, 40%, eletrodutos de PVC, 34%, tubos e conexões de ferro e aço, 31%, e esquadrias de alumínio, 25%. O cimento ficou também 25% mais caro com relação a janeiro. De acordo com a coordenadora de projetos da construção da FGV,
a Ana Maria Castelo, esse descontrole ocorre principalmente devido à paralisação das unidades produtivas no início da pandemia, seguida de uma manutenção inesperada da demanda. A reativação da produção leva um tempo, então o equilíbrio aí dos preços só deve ocorrer no ano que vem, provavelmente a partir de fevereiro, de acordo com o que disse a especialista Ana Maria Castelo para a Smartus. A disparada do INCC impacta diretamente no preço dos imóveis adquiridos na planta e comprime as margens de lucro das incorporadoras, das construtoras, principalmente daquelas que atuam no segmento econômico, que tem aí um menor espaço para fazer reajustes. Portanto, esse aumento preocupa o mercado imobiliário e o mercado de construção civil. As empresas de consultoria imobiliária JLL e Sila Brasil divulgaram dados de ocupação e vacância nos escritórios, nas lajes corporativas. Em São Paulo, as devoluções aumentaram no terceiro trimestre e foram maiores do que as novas ocupações, resultando numa alta da taxa de vacância de 15,3% para 18,3% nas regiões nobres, os empreendimentos classe A+, e A, de acordo com a Sila. Já, segundo o levantamento da JLL, a vacância subiu de 17,3% para 19,4% nesse período, também considerando apenas os prédios corporativos de alto padrão. Então, os dois levantamentos mostram essa elevação da vacância. O movimento de queda na ocupação também foi sentido na maioria das demais cidades monitoradas pela Sila. No Rio de Janeiro, a vacância saltou para 31,8% nos empreendimentos classe A+, e A. Em Porto Alegre, a vacância passou de 26,1% em junho para 27,8% ao final de setembro. Em Belo Horizonte, as devoluções também foram maiores do que as ocupações e a vacância aumentou para 23%, e apenas 2 cidades, dentre todas as cidades monitoradas, apresentaram resultado positivo no terceiro trimestre. São elas Campinas e Curitiba. As taxas de vacância no final de setembro eram de 16,8% e de 20,5%, respectivamente. Tá legal? Recados finais antes de fechar essa edição com bastante conteúdo, com muitas informações. Se você ainda não é inscrito aqui no canal da Smartus, inscreva-se, clica no sininho para receber notificação toda vez que tiver vídeo novo. Siga a Smartus nas redes sociais, @SmartusBR, e acesse o nosso site para conferir todos os nossos conteúdos. E se você quiser receber todas essas informações na sua caixa de entrada, é só colocar o seu nome, o seu e-mail e assinar a nossa newsletter semanal, tá bom? Agradeço mais uma vez pela audiência, por prestigiar mais essa edição do Resumo da Semana, e a gente se vê na semana que vem. Um abraço!